Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Riquelme, eu sou aluno da Unijaguaribe e eu vou fazer aqui uma videoaula bem rápida sobre custos fixos e variáveis, né? Que é um assunto que muita gente tem dúvida e eu vou tentar de alguma forma esclarecer essas dúvidas nesse vídeo curto. A gente vai começar entendendo o que é custo. Custo é todo e qualquer gasto ou saída de caixa que uma empresa tem e que esteja diretamente relacionado com a produção dos produtos ou serviços. Então, o que define custo é basicamente essa palavrinha aqui destacada, diretamente. É aquilo que está diretamente relacionado à produção dos serviços. Muita gente confunde custo com despesa. Só que o que difere os dois é justamente essa palavrinha, porque as despesas são gastos que estão indiretamente relacionados com a produção dos serviços ou produtos, né? Então, enquanto despesa é, por exemplo, conta de energia, conta de luz, alimentação dos funcionários, equipamentos de proteção, os custos são compra de matéria-prima, mão de obra, embalagens, depreciação de máquinas, equipamentos, e manutenção em geral, que é aquilo que está diretamente ligado com a produção dos serviços. Aí agora a gente vai entender o que é custo fixo. O custo fixo pode ser considerado um gasto que não sofre alterações devido ao aumento ou diminuição da produção, tanto de produtos quanto de serviços ofertados pela empresa. Dessa maneira, o valor seguirá o mesmo, independente se a empresa vender mais ou menos. Então, custo fixo é aquilo que não se altera com as vendas da empresa. É aquele tipo de custo que todo mês ele tem que estar lá para poder a empresa funcionar, senão não vai dar certo. Como, por exemplo, o salário de funcionários tem que ter, o aluguel do prédio utilizado pela empresa, manutenção das máquinas, matéria-prima, são elementos que precisam ter na empresa para funcionar. Então, isso define o custo fixo. Então, agora a gente vai entender o que são custos variáveis. Custos variáveis são os custos que estão relacionados ao volume de vendas ou produção. Ou seja, quanto maior o volume de vendas, maior será o custo e vice-versa. Diferente do custo fixo, que é aquilo que tem que estar na empresa todo mês e aquele custo que tem que ser usado, utilizado todo mês, o custo variável, ele, como a própria palavra diz, ele se varia em determinados períodos. Então, um período que a empresa vender mais, os custos variáveis vão ser mais. Vender menos, os custos vão ser menos. Então, uma conta diretamente proporcional. Por exemplo, as embalagens, fretes, impostos, comissões de vendas. Em um mês que as vendas forem mais baixas, esses elementos aqui pontuados vão ser também mais baixos. Aí a gente vai ver aqui uma questãozinha, né? Uma questão sobre o assunto. Vamos lá. A empresa ABC utiliza em seu processo produtivo uma determinada máquina cuja depreciação se dá em quotas decrescentes. Tendo em vista que o valor da depreciação diminui ao longo do tempo, seja em função das características da máquina ou em função de uma possível imposição legal, a empresa pode classificar tal custo como variável? Justifique a sua resposta. Então, essa questão ela pode confundir muita gente, porque aqui na questão fala que a depreciação ela diminui ao longo do tempo, né? Seja em função das características da máquina ou em função de uma possível imposição legal. Então, ela confunde porque aqui você vê essa frase aqui, ó, diminui ao longo do tempo. Então, muita gente pode entender que é um custo variável, porque ela de uma certa forma, ela diminui, né? Ela tem uma decrescente. Mas, apesar disso, ela não é considerada um custo variável. Então, está aqui a resposta. A resposta é não. Por que não é um custo variável? Porque a depreciação ela é uma condição do produto, né? E sua ocorrência é inevitável, fazendo assim com que o investimento em determinada máquina perca o seu valor com o decorrer do tempo. Então, ela não se classifica como custo variável porque a depreciação ela vai acontecer, ela é inevitável. Então, não tem como em um período a depreciação ser mais e na outra a depreciação ser menos. Não tem como. A depreciação ela sempre vai estar em uma média fixa. Então, por exemplo, você comprou uma máquina e aí você comprou a máquina, vai passar 10 anos, 15 anos e ela vai cair o valor. É um investimento que vai cair o valor, porque é normal da máquina, da condição dela, ela ir se desgastando e ficando velha e perdendo valor de mercado.
Então, portanto, a depreciação ela se define como custo fixo, ela vai acontecer em todos os períodos, é impossível evitá-lo. Então, o vídeo foi esse. Gostaria de agradecer pela atenção, foi um vídeo bem curto e eu espero ter tirado todas as dúvidas. Obrigado.